Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, a todas as crianças aqui presentes. Hoje, na quarta-feira, a nossa reunião de perguntas e respostas. Vou começar com uma perguntinha aqui para vocês, que eu acho que essa é fácil. Essa perguntinha tem a ver com um dos temas que a gente tratou na reunião de estudo. Eu vou colocar aqui no chat, e aí quem souber a resposta vai falar o número da letra que acha que é a resposta, e depois a gente vai conferir se é a resposta correta, tá certo? Vou colocar aqui no chat. Vai ser difícil, irmão? Eu acho que é fácil, viu, João? Então, na próxima eu quero difícil, porque assim, eu não quero pulmão com açúcar, eu quero pimenta com sal e tudo de ruim para essa pergunta, para ser muito difícil. Você tá vendo isso aí, Dal? João Miguel quer o que mesmo? É tudo, pimenta, sal, giló, tudo que for amargo aí, ele quer nessa pergunta. Na próxima, aliás. A Destemido é o faroeste. Vou colocar aqui no chat. Você pode ler para a gente aí, Dal, a pergunta? Certo, pode aí. Vou ler aqui a pergunta. A quem devemos orar? Aí tem a letra A, tem a letra B, e tem a letra C e a letra D. Letra A, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo e Deus e Pai. Ao Senhor Jesus e a Deus Pai. Ou todas as respostas estão certas? Vamos ver, hein? Letra C. Olha a resposta aí, Eric. Olha. E aí, Eric, e agora? Parece que todo mundo escolheu a letra C. Letra C é ao Senhor Jesus e a Deus Pai. Então, quem respondeu letra C acertou. Na palavra de Deus, a gente encontra as instruções para a gente estar fazendo as nossas orações ao nosso Deus e Pai e ao Senhor Jesus. Na palavra de Deus, a gente não vai encontrar nas epístolas, principalmente que está ali a doutrina para a igreja, nenhuma menção de algum cristão orando ao Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo que hoje habita em nós, ele leva as nossas orações ao Senhor Jesus Cristo e a nosso Deus e Pai. Porque muitas vezes, crianças, às vezes a gente não sabe como orar da forma correta. E aí o Espírito Santo pega a nossa oração e leva para nosso Deus e Pai certinho como ela deve chegar, de acordo com aquilo que a gente está querendo muitas vezes falar pelo nosso coração, mas a gente não consegue. Aí o Espírito Santo vai lá e leva as nossas orações. Não é isso, Dal? Isso mesmo. A gente sabe que o Senhor Jesus é Deus, e o Pai também é Deus, e que o Espírito Santo também é Deus, não é isso? Mas quando a gente vai orar, a gente ora ao Senhor Jesus, a gente também ora ao Pai, mas não ora ao Espírito Santo. Por quê? Porque não existe na Bíblia ninguém fazendo isso.
E o próprio Espírito Santo escreveu, inspirou a Bíblia, dizendo que ele veio para falar do Senhor Jesus. Ele veio para mostrar a glória do Senhor Jesus. Então, o que é que o Espírito Santo faz aqui? Algumas coisas que o Espírito Santo faz aqui no mundo. Essa é uma pergunta também, viu, Eric? Será que alguém sabe dizer algumas coisas que o Espírito Santo faz aqui nesse mundo? Uma coisa a gente não deve fazer: orar ao Espírito Santo, nem louvar ele, porque a palavra não fala isso. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina, ele fala conosco através da palavra de Deus, ele nos guia pela palavra de Deus. Quando tem uma reunião, também ele dirige, mas a gente nunca fala com ele. Porque se a gente falasse com o Espírito Santo, seria o quê? Oração. Mas quando a gente quer falar com Deus, a gente pode falar com o Pai, que é Deus, ou com o Filho, que também é Deus. E aí, Eric? Vou colocar aqui no chat uma coisa que o Espírito Santo faz aqui. E aí eu vou ver se alguém vai ter mais uma ideia também do que o Espírito Santo faz. Olha, Eric colocou aqui, viu? Alguém sabe mais alguma coisa? Então, vou colocar mais uma aqui no chat. Olha lá, ó, no chat que Dal colocou. O Espírito Santo é o Consolador. E aí, mais alguém sabe? Mais alguma coisa aí que o Espírito Santo está fazendo neste momento? Olha, a Mirelle falou aí, viu? Tá vendo aí, Eric? Sim, Espírito Santo intercede por nós, olha. olha lá, o Jorge colocou direcionar o cristão ao Senhor. Vou colocar mais um aqui. E Eric colocou que o Espírito Santo nos dá o entendimento da verdade nas alturas. Nas Escrituras. Nas Escrituras, desculpe.
É a idade, o óculos chegou aqui com o grau errado. Lá, a irmã Michele colocou que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí, Eric, a gente conhecendo um pouquinho das coisas do Espírito de Deus. Tá vendo? Aquilo que está na palavra de Deus. Será que tem mais algum ainda? Se não tiver, a gente pode partir para uma outra pergunta. O que é que você acha, Eric e George? Acho que a gente já pode ir para outra. E aí, Jorge, quer fazer a sua? Olha lá, mais um, ó. Ele retém o mal no mundo até ser tirado daqui. Essa é muito importante também, né, Dal? Porque a gente sabe que quando o Espírito Santo que está detendo, né, refreando aí o ser humano e suas vontades, quando ele for tirado daqui, a gente vai junto com ele. No dia que o Espírito Santo sair da terra, a gente vai estar indo junto com ele para encontrar com o Senhor nos ares. E aí, George? Tem uma perguntinha? Ou alguma das crianças aqui tem alguma perguntinha para fazer? Tomara que seja facinho, facinho, viu? Eu tenho uma pergunta que é mamão com açúcar e mel. Mas se alguém das crianças quiserem fazer alguma pergunta, deixa a minha aí para depois. A gente faz então assim, se alguém quiser fazer uma pergunta, clica na mãozinha. Ó, Eu tô achando estranho, Dal, que até agora João Miguel não fez nenhuma pergunta, porque ele sempre está preparando uma pergunta para essa reunião. E é só pergunta difícil, viu? Acho que você pode fazer a sua então, Jorge. Então vamos lá. Essa pergunta é facinho, facinho. Quer ver? Como? Não sei se eu pergunto por aqui ou coloco no chat. Fazer por aqui. Como somos salvos? Por obras ou pela fé? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Nossa. E aí, Jorge? A maioria está respondendo que é pela fé. Será que é pela fé mesmo? Todo mundo respondeu pela fé. Acertaram. Agora, a fé em quem? Em Cristo Jesus.
Olha, tá vendo o que eu disse? A pergunta era facinho, facinho. Então a gente é salvo pela fé no Senhor Jesus, né? Que Ele pagou pelos nossos pecados lá na cruz. É algo que... E a salvação não é pelas obras, porque nada do que a gente fizesse, né, seja obra de bondade, ou fazer o bem, ou cumprir algum dos mandamentos da lei, nada disso serviria para a nossa salvação. Somente pela fé. Isso aí. Dal, você pode compartilhar para a gente aí o versículo de João 3, 16? Olha só o que está falando a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é como o Jorge falou aí na pergunta. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Então é bom a gente também entender, né, que as pessoas da Trindade, todas elas são Deus, certo? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que também é Deus. Só que a fé que nos salva é naquele quem? No Senhor Jesus. Porque foi o Senhor Jesus que foi lá na cruz, se fez pecado e levou os pecados de todo aquele que o quê? Nele crê. Então, a fé que nos salva é crer no Senhor Jesus. Entendeu, crianças? Sim. 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 E se caso vocês não tenham outra pergunta, as crianças, para explicar a parte que eu falo de que pelas obras seria impossível a gente ser salvo, que é só pela fé, a gente poderia ir lá para Romanos capítulo 3, versículo 19. São dois versículos, né? Vamos ver esse daqui primeiro. Aqui mesmo na palavra diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui, quando fala carne, criança, está se referindo aos seres humanos, a nós. Nenhum ser humano será justificado diante dele quem? De Deus, pelas obras da lei, seja fazer caridade ou fazer o bem ao próximo. Isso é um dos mandamentos da lei, né? Que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Quem faz caridade ou faz essas coisas todas, né? O bem ao próximo, está cumprindo essa lei, né? Vamos dizer assim. Porém, se fosse para ser salvo pelas obras da lei, cada ser humano teria que cumprir toda a lei, não só uma das leis, mas toda a lei de forma completa e perfeita, sem errar em um ponto.
E aí que vem um caso, crianças. Nenhum de nós somos capazes disso. Sem contar que tem a parte do pecado da cobiça, né? Pecado que já vem dos nossos pensamentos. É algo que é inevitável para a gente. A gente peca já em pensamento. Nisso aí a gente já está condenado, né? Tem pessoas, né, que creem a gente, que a pessoa tem que seguir a Jesus, tem que seguir os passos do Senhor Jesus para ser salvo. Mas aí se a pessoa for parar para imitar aquele ponto em que o Senhor ele é perfeito, sem pecado, só nisso aí também a gente já se torna condenável, porque todos nós já nascemos com essa má natureza, né? Essa natureza pecaminosa. Então, é algo impossível a nós. Já o Senhor, né, o Filho de Deus, por ser perfeito, ele foi o único que veio a esse mundo, né? Ele foi o único que podia, como um homem perfeito, cumprir toda a lei. E ele cumpriu toda a lei, tudo perfeito, sem erro nenhum, né? Se demonstrando como um cordeiro perfeito para ir até a cruz e como um cordeiro ser morto por cada um de nós, ser sacrificado ali, né? Como um cordeiro perfeito por cada um de nós, para expiação de nossos pecados, para, para recebermos esse perdão que recebemos por meio da fé nessa obra que ele fez por nós. Então, essa é a questão da lei, dos mandamentos, tudo isso serve como diz aqui, cadê? Trazer o Versículo conhecimento. 20. Trazer o conhecimento, versículo 20. Que pela lei vem o conhecimento do pecado. É só para a gente ter aquela noção do quanto que nós somos pecador, sabe, criança? E é impossível, né, a gente ser perfeito. Então vem a real necessidade, aquela noção de que a gente precisa desesperadamente ser salvo. E aí a gente crê no Senhor Jesus, né? E aí a gente tem um perdão de nossos pecados. E tem lá em Efésios mesmo, né? Também diz, também não explica isso, né? Efésios 2, versículo 3. Ah, não, é mais para baixo. Ou a gente pode até ler o versículo 2, né? Interessante também. Aqui, ó. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, isso aqui somos nós. Nós andamos assim. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, nossa própria vontade, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, todos nós, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, lembra aquele versículo que Eric citou, João 3,16? Esse amor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha quantas coisas o Senhor fez por nós. Em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco
em Cristo Jesus. Aí vem, porque pela graça sois salvos. Ou seja, um favor imerecido que nós recebemos de Deus. É a salvação. Por meio da fé no Senhor Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que recebemos, crianças, para crer no Senhor, para ser salvo, vem de Deus também. É um dom de Deus. E não vem das obras, ó. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, né? É pela fé, por meio da fé, como a gente vê ali. É por graça, pela fé, e nem a fé vem de nós, vem de Deus, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entenderam? Quem entendeu, levanta a mão. Vi, Jorge, parece que só 4 entenderam, que só tem 4 mãozinhas levantadas. Eita, Agora parece que tem mais. Vou fazer uma pergunta fácil aqui. Essa aqui a gente já teve também em outra reunião. Aí a pergunta: quantas pessoas se salvaram no dilúvio? Letra A, 5. Letra B, 8. Letra C, 10. Letra D, 3. Quem é que sabe quantas pessoas foram salvas aí no dilúvio? Letra B. E aí, João, essa é fácil ou difícil? Letra B. É. Vamos tirar a prova para ver se foi essa letra B mesmo, se é 8 pessoas. Vou pedir o irmão Dal para colocar em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. João Miguel, você gostaria de ler esse versículo aí para a gente? Ok. Pedro, o 3:21. 3:20. Está em amarelo. Os quais no outro tempo foram rebeldes. Quando a a longa, a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual os bocas, isto é, oito almas que se salvaram pela água. Obrigado, João. Então, aí, crianças, como a palavra de Deus fala, quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. Palavra de Deus aí mostrando para a gente a verdade. Tem uma mãozinha levantada aí. Mirelle?
Maria e Cauã também tá com a mão levantada. Vocês querem fazer pergunta? Não, irmão. Ah, tá certo. E aí, Dal, tem alguma perguntinha? Estou aqui pensando, Eric. Eu vou fazer uma pergunta antiga. Vamos relembrar algumas coisas aqui. Quantos filhos Abraão teve? Isso é E, difícil, viu, Dal? e qual era o nome dos filhos de Abraão? Quantos filhos Abraão teve? Essa eu vou deixar para João. O João tava querendo uma pergunta difícil, sabe, daquela, então eu vou deixar para você, João. João está pensando também. Vamos ver aqui. Agora, Valentina, Xandinho. Deixa eu ver quem mais aqui. Enzo. Quero ver se vocês lembram. Vamos lá. Olha, João Miguel já deu a resposta. Enzo Gabriel. Maria e Cauã. Fala aí, bota a cachola para funcionar. Eram dois, mas agora eu só lembro o nome de um, que era Isaac, se eu não me engano. Pronto, aqui falaram, viu? Alguns aqui colocaram 2. E Rebeca Fonseca, ou foi Raquel Fonseca, disse assim: com Sara teve Isaac. E com H teve Ismael. Tá certo mesmo, George? Vale pescar? Joga a isca aí. Pega aí. Pega os versículos, vá. Junto com essa pergunta, eu vou fazer mais uma aí mesmo. Quem foi o filho mais velho de Abraão? Israel. Olha, Eric. Será que tem alguém pescando na Bíblia aí? Eu chutei. Você tá com o pé bom, viu? Como se diz, o pé na forma. Então, eu vou falar aqui agora. Tá certa a resposta aqui é. E Jorge colocou alguma coisa. Aqui eu vou botar para Jorge ele mesmo falar, viu? Que eu não entendi não, viu, Jorge? A resposta certa é que Abraão teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael.
com H, e o segundo foi Isaac com Sara. E agora eu vou fazer mais uma pergunta. Quantos filhos teve Jacó? 12. 12, já sabia. 12. E aí, Valentina? E aí, Xandinho? 12. Que foram os 12 tribos de Israel. Eric, hoje o negócio tá bom, viu? Tem pergunta É, que o povo aí não responda não, viu? Então a resposta certa é essa: 12 filhos Jacó teve. E o detalhe: as 12 tribos de Israel foram chamados a nação israelita. Pode falar, Eric. pois é, tá tudo certinho aí, tá todo mundo afiado. Então, Dal, como já está quase dando nosso horário, o Elton esteve conversando comigo e ele falou que acho que também conversou com você, uma sugestão de a gente voltar em alguns temas, né? Para poder relembrar, para ver se as crianças aprenderam. Eu me lembrei só de alguns, aí eu vou colocar aqui no chat, e aí eu queria saber se as crianças querem escolher qual o tema da nossa próxima reunião de estudo que aqui vai ser alguns temas que eu me lembrei aqui que a gente já falou aqui nas reuniões, e aí a gente pode estar relembrando algumas coisas, respondendo alguma pergunta que as crianças podem não ter entendido sobre o assunto, e aí eu vou deixar para elas escolherem o próximo tema da reunião. O que que você acha? Não, boa? Isso é bom a gente relembrar. E a palavra de Deus a gente tem que sempre lembrar do que ele falou. Porque se a gente não ficar sempre lembrando, a gente um dia se atrapalha. Verdade. Aí eu vou colocar aqui só alguns que eu lembrei. Se você lembrar de mais algum, depois você coloca aí também. Aí, crianças, vocês podem olhar, esses temas aqui foram de reuniões que a gente já teve, e aí vocês podem escolher aí qual o tema da nossa próxima reunião de estudo. Só lembrando aqui que na nossa reunião de hinos e versículos, que vai ser depois da nossa reunião de estudo, já tem um hino e já tem um versículo aqui que João escolheu. Eu vou deixar salvo aqui, que é para a gente não esquecer. Inclusive, esse versículo que João postou aí, eu acho legal a gente comentar ele também. E a gente pode ver, Eric, aqueles assuntos assim do Antigo Testamento. É um assunto de Gênesis que é sempre bom, né? Verdade, verdade. Tem ali de Abraão, tem antes, né? Tem de Adão, Noé, Davi, tem o filho de Davi, Salomão. A gente vê alguns dessas histórias também. Sansão, olha, lembrar essas coisas, né? Sim, E, Eric, aqui cada um deu uma opção, viu? pois é, ficou difícil, hein? Mas aí então o senhor vai ajudar a gente. E aí a gente vai ver o tema legal junto com vocês. E aí vamos marcar um tempo, né? Para a gente começar a falar desses assuntos. Tá certo?
Tá certíssimo, irmão. Então, já tá dando nosso horário aqui. E agora, Dal, é hora de quê? Agora é hora de mimir. Alguém sabe o que significa? Hein, João Miguel, Valentina e Rafaela. Você sabe, Rafaela, o que significa mimir? E não pode dormir antes de orar. Rafaela Fala já aí de dormiu. novo. Rafaela já dormiu? Rafaela dormiu. Ou seja, a Rafaela já mimiu. É hora de mimir, que significa dormir. E antes de dormir, o que é que a gente faz? Roncar. Aí já tá dormindo, já tá no terceiro sono. Como é que é, Valentina, roncar? Escovar o dente e orar. Ai, Dal, me divirto com nossas crianças, viu? Mas é que nem o Elton. E quando a gente acorda, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Quem é que sabe? Dormir. Não. Esqueci. Orar. Banho e escovar os dentes. E aí pode dormir. Depois. Acho que João não tá lembrando, não, Dal, que o Elton perguntou o que que a gente faz depois quando a gente acorda. Aí João Miguel abriu os olhos. Tá certo, né, João Miguel? Que é a primeira coisa que a gente faz quando acorda, abrir os olhos. Tá certo. Então vamos lá. Vou tirar aqui a gravação e já tá tudo combinado para a gente estudar o livro do Velho Testamento e também as opções aqui que Eric colocou. Um falou letra D, a letra G e a letra A. E aí o seu Jesus ele vai nos ajudar. Ok? Vou tirar a gravação, vou pedir para a George agradecer para a gente.